tema Vivendo os Planos de Deus. E eu trago essa ministração aqui essa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos usar o capítulo 1 de Lucas, a qual nós lemos a partir do verso de número 5. Nós vemos uma grande história, uma história maravilhosa de dois personagens. Um se chama Zacarias e o outro personagem, uma mulher, Isabel. Quando nós vamos olhar a história, Zacarias, ele era sacerdote e ele era da família de Abias, da ordem de Abias. E Isabel, a sua esposa, era das filhas da linhagem de Arão. Então nós vemos duas linhagens sacerdotais, uma vinda da parte de Zacarias e a outra vindo da parte de Isabel. E nós vemos uma coisa interessante, que a Bíblia já nos deixa bem claro, que ele era sacerdote. O sacerdote é uma pessoa responsável de oferecer o sacrifício a Deus devido ao pecado do povo. As pessoas pecavam contra Deus e os sacerdotes pegavam o sacrifício para oferecer ao Senhor pelo pecado do povo, tá? Pelo pecado a qual o povo havia cometido. E Deus agora chega a fazer um plano tão perfeito, maravilhoso sobre a vida de Zacarias e Isabel, mas eles não entendem esse plano de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o plano de Deus. A Bíblia nos diz, no versículo de número 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, tanto Zacarias como Isabel, eles eram duas pessoas que andavam na presença do Senhor, eram duas pessoas que agradavam a Deus, eram duas pessoas que se voltavam para o serviço do Senhor. Então nós entendemos e vemos uma coisa: olha, se Isabel e também Zacarias, que uma vida voltada para Deus, estava no serviço do Senhor, então dá-se a entender que eles tinham uma vida boa, uma vida tranquila. Essa é a impressão que muitos têm, porque o coração, a intimidade, só quem conhece é Deus. E o que acontece? Nós vimos uma linhagem sacerdotal. Então, para que essa linhagem desse continuidade, Zacarias, ele tinha um desejo, como qualquer homem tem um desejo, que era ter um filho para dar continuidade ao sacerdócio. Só que a Bíblia vai nos dizer uma coisa interessante: e não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Mas por quê? Porque tinha um detalhe: porque Isabel, ela era estéril. Então Isabel não podia dar filho a Zacarias. E nós ficamos imaginando os planos que Zacarias havia feito. Não, o meu filho vai me suceder, então ele vai continuar a linhagem sacerdotal. Só que os anos se passaram e Isabel não engravidava, porque ela era estéril. Então o que acontece? Para que possamos entender que todos nós fazemos planos, todos nós fazemos projetos, mas muitas das vezes os nossos planos não estão sendo direcionados por Deus. Muitas das vezes os nossos planos não é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas Deus já havia preparado um plano lá no início para a vida de Zacarias e para a vida de Isabel. E nós vemos que o sacerdócio estava corrompido, e as pessoas continuavam cada vez mais pecando e se distanciando de Deus. Deus já estava ali sentindo em suas narinas a pecaminosidade. Deus já estava revoltado com isso, porque as pessoas pecavam, ofereciam sacrifício, pecavam, ofereciam sacrifício e ficavam nessa coisa toda. Mas Deus, ele tinha um plano para a humanidade, que era a vinda do seu filho Jesus. Mas antes disso, Deus escolhe esse casal para realizar um grande projeto sobre a vida de Zacarias e Isabel. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus,
na ordem da sua segunda turma. Ele estava no serviço ativo diante de Deus. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos buscando a Deus, e quando os planos não acontecem, os projetos, os objetivos, aquilo que sonhamos, aquilo que almejamos, começamos a esmorecer, começamos a querer desistir, começamos a querer parar. Mas Zacarias não, ele continuou exercendo o sacerdócio diante de Deus. Ele continuou com o seu serviço ativo diante de Deus. Ele não abandonou aquilo que Deus havia dado em suas mãos. Porque Zacarias sabia que um dia Deus iria ouvir a sua oração. Zacarias sabia que um dia Deus ia atentar ao desejo do coração dele. E ele continuava fazendo o serviço. A Bíblia não mostra Zacarias se lamentando, mas a Bíblia vai nos mostrar uma coisa interessante. Zacarias, ele orava a Deus. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o seu incenso. Ele foi oferecer oferta a Deus ali dentro do templo. Muitas pessoas vêm à igreja, estão na igreja, participam, ofertam ao Senhor, estão ali presentes, mas muitas das vezes se decepcionam, porque elas querem se antecipar, elas não têm paciência, elas não têm perseverança para esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Não adianta você querer se apressar, se antecipar. No tempo certo, a bênção de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus virá sobre a sua vida. E olha só, no verso 10 a Bíblia nos diz: e toda a multidão do povo estava do lado de fora do templo, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caindo em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Enquanto Zacarias estava no serviço de Deus, oferecendo a oferta do sacrifício e orando dentro do templo, o que a Bíblia diz? Que o anjo lhe apareceu e lhe disse: não temas. Agora, por que o anjo disse isso para ele? Tinha um objetivo, tinha um propósito. A Bíblia diz, porque a tua oração foi ouvida. Deus havia ouvido a oração de Zacarias. E muitas das vezes, Deus, Ele está lá, só esperando nós clamarmos. A Bíblia diz: sabe que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Mas muitas das vezes as pessoas querem receber algo de Deus, querem receber a bênção, mas não dobram o joelho, já não oram mais, já não buscam mais ao Senhor. Então não vai ter resposta de Deus. Se nós não buscarmos, não teremos resposta do Senhor. Deus está sempre pronto a nos responder, mas nós nunca estamos prontos e determinados a buscar ao Senhor. Quando a luta vem, a dificuldade vem, o aperto, o desespero, aí nós passamos a buscar a Deus. Mas que nós vamos buscar a Deus no momento da alegria, no momento da bonança, e no momento também da dor. Por que não? Porque a Bíblia diz que Ele é o alto refúgio no dia da angústia. E a oração de Zacarias, ela foi ouvida por Deus. E olha só a resposta: e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. Olha só, Deus entrando com intervenção, ouviu a oração e respondeu a oração. Deus agora traz sobre Isabel a bênção do céu, que era o plano de Deus para a vida dela. Talvez Isabel não tivesse mais esperando ter um filho, não tivesse mais esperança, porque era estéril, já estava velha, tanto Isabel como seu esposo já estava velho. E muitas das vezes é assim, o tempo vai passando e nós vamos esquecendo os planos de Deus, nós vamos esquecendo os projetos de Deus, vamos esquecendo as promessas de Deus para nossas vidas.
Só que Deus, quando Ele tem promessa, pode passar o tempo que for, a promessa vai se cumprir. E para que nós possamos entender, o nome de Isabel significa casta, pura. Deus é juramento consagrado a Deus. Então, até o nome de Isabel nos mostra que ela já estava no plano de Deus. Então Deus tinha um plano para Isabel, que era o que? Através da vida dela, gerar um que viria para anunciar o ano aceitável do Senhor. E olha uma coisa interessante, e olha só o que nos diz a Bíblia: e terás prazer e alegria. A bênção de Deus, ela é completa. Quando Deus realiza o seu projeto na nossa vida, Ele traz a bênção, Ele traz prazer e Ele traz alegria para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Não veio só a bênção, mas veio o prazer e a alegria juntamente com o seu filho. E muitos se alegrarão no seu nascimento. E essa criança que viria traria alegria para o lar, traria alegria para a família, traria esperança para aquela geração. E olha o que nos diz a santa palavra do Senhor no verso 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Olha só o projeto, o plano de Deus, como ele é completo. Deus tira a esterilidade de Isabel, dá um filho a ela. Esse filho iria trazer prazer e alegria, e mais, seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Aleluia. Deus já havia um projeto, um propósito sobre a vida de Isabel e de Zacarias. E o mais interessante é que nós vamos entender que Deus deixa claro: olha, desde o momento em que ele está sendo formado, o Espírito Santo já está sobre ele. Desde o seu nascimento. Eu quero dizer para você, meu amado, que no dia quando você aceitou a Jesus, nasceu para Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre a tua vida. Agora você tem que buscar cada vez mais para estar cheio do poder de Deus. E ele diz mais: irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O plano de Deus sobre a vida de Isabel foi gigantesco. Deus não só tirou a esterilidade, Deus não só tirou a angústia, Deus não só tirou o desprezo que Isabel via, sentia, ao ver as mulheres com seus filhos, ao ver as mulheres alegres com seus filhos nos braços. Deus não só tirou esta angústia de Isabel, deu-lhe um filho, e este filho veio com um grande propósito. Se nós analisarmos, Zacarias da linhagem sacerdotal, Isabel da linhagem sacerdotal, mas João Batista não foi levantado como sacerdote. João Batista não veio dar continuidade no sacerdote, como Zacarias podia pensar, como Isabel podia pensar, que o filho seria sucessor do pai. Não, Deus levantou João Batista com um grande propósito, levantou ele como profeta de Deus sobre essa terra, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para preparar o caminho a qual Jesus viria sobre essa terra. O propósito foi bem maior. Enquanto Zacarias oferecia sacrifício para o povo receber o perdão de Deus, João Batista pregava a verdade para que o povo recebesse o perdão de Deus, anunciando que o Salvador viria, anunciando que o Rei dos Reis viria trazer salvação à humanidade. Uma mulher que era estéril agora dá à luz a um grande profeta de Deus, que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. O projeto de Deus foi bem maior do que o que Isabel imaginava. Os planos de Deus são maiores do que aquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Os planos de Deus são maiores e bem mais altos do que os nossos planos. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 16: e disse então Zacarias ao anjo: olha só, como
saberei isso? Pois eu já sou velho. Olha só a incredulidade tomando conta do coração de Zacarias. Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Aí eu te pergunto: alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quando Ele diz que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Será que Zacarias não conheceu a história de Abraão? Que Abraão já era velho, e que Sara também já era velha, e Deus deu Isaac a Abraão. Será que Zacarias esqueceu do milagre que Deus fez sobre Abraão? Mas a incredulidade tomou conta do coração de Zacarias. Ele disse: olha, como é que isso vai acontecer? Eu sou velho, a minha esposa também já está velha. Só que agora Deus mostra um sinal para ele. O anjo disse agora para ele que ele ficaria mudo, até que o menino nascesse. O nome do menino seria chamado João. A Bíblia diz que por 5 meses ele ficou sem poder falar. E no 6º mês, a qual Isabel já havia concebido, ele volta a falar. Porque o anjo traz o sinal de Deus. E muitas das vezes nós falamos demais. Muitas das vezes nós falamos o que não devemos falar. Aí Deus vai lá e nos dá um sinal. Olha, quando Deus está no controle, nós temos que ficar calados. Nós temos que ficar apenas ouvindo a voz de Deus e acreditar. Não devemos duvidar. Zacarias duvidou, mas Deus provou para ele, porque Deus ele é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. E para nós encerrarmos, diz a palavra do Senhor, versículo 20: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crês nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E é isso que nós temos que fazer, é crer sem duvidar. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, realmente ela vai se cumprir sobre nossas vidas. Não duvide, creia e verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor Jesus agindo na tua vida, a glória do Senhor Jesus agindo na tua casa, na tua família, trazendo cura, libertação, transformação pelo poder da palavra. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que aconteceu, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Isabel concebeu, e veio essa criança chamada João, o João Batista, o pregador, o anunciador do ano aceitável do Senhor. Aquele que diz: olha, eu vos batizo com água, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno nem de amarrar a sua sandália, e Ele vos batizará com o Espírito Santo. Deus estaria enviando Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Creia no nome do Senhor Jesus, creia nas promessas. Fica de pé, nós vamos fazer aqui um clamor aqui, no nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus Ele vai operar o milagre aqui essa noite. Apresente a Deus os seus planos, os seus projetos, objetivos. Pegue os seus planos, junte com os planos de Deus e ore e peça: Senhor, que eu quero viver os teus planos para a minha vida. Se todos esses planos que eu escolhi não é da tua vontade, pega os meus planos, transforma em teus planos, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então vamos orar no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento clamamos a Ti, ó Deus, a Te pedir pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, que esteja sobre nós, Senhor. E eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, a Tua palavra nos diz que é caminho para o homem que parece ser perfeito, mas no final é caminho de morte.
e nós entregamos os nossos planos, projetos, objetivos em tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Deus de maravilhas, Pai. Também clamamos a ti, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai amado, eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória, ó Senhor, repreende todo o mal, Senhor, toda a enfermidade, tudo que não provém de ti, Senhor, coloca por terra, meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós cremos na tua palavra, que há poder no nome do Senhor Jesus, ó Deus bendito, e eu te peço, manifesta o teu poder, ó Deus querido, cura, liberta, transforma, salva, Deus querido, sobre essa terra, Pai, é no nome de Jesus que nós choramos, nós agradecemos, para a glória do teu santo nome, nos leve em paz aos nossos lares, ó Deus querido, Deus agora, segundo a tua vontade nos guarda, porque é no nome de Jesus que nós choramos, e já te agradecemos, amém?